Na última palestra a gente só falou de coisas ruins, né? Então hoje a gente vai falar só de coisas muito boas. Essa é a ideia. É poder se aprofundar um pouco na ideia da excelência humana. Eu diria, se o propósito dessa 1 hora ela tiver o efeito que eu planejei, a ideia é que ela sirva como um antídoto de ideologização para todos nós. Então, para começar hoje, uma breve reflexão. Se a gente sair por aí com um microfone na mão, uma câmera, perguntando para as pessoas na rua, o que você diz que é ética? Muito provavelmente a gente vai ter, enfim, algumas respostas mais divertidas, alguns vão achar que é o nome, sei lá, de algum cachorro, vai vir de tudo, mas eu tenho bastante certeza que boa parte das respostas elas vão tratar de uma ideia de que a ética se trata de um determinado limite de conduta humana. Assim, seria na visão comum aquela visão do que eu posso fazer, do que eu não devo fazer, das leis, do que é permitido, do que é proibido. Eles não estão errados. Mas essa ideia de uma ética proibitiva ou de uma ética que está debruçada sobre uma série de normas, ela é uma ideia bastante recente na história da humanidade. Ela tem mais ou menos 3, 4 séculos. Esta ideia de que para eu ter uma conduta ética, eu preciso primeiro ter um livro ou um manual que já tenha esgotado todas as possibilidades de condutas humanas e eu vou abrir esse livro, eu vou ver o que é ético, o que é antiético. Como eu disse, não é uma resposta exatamente errada, né? Mas ela, como a gente vai ver aqui, ela é um tanto quanto, digamos, limitada e insuficiente. Bom, se essa é a ideia da ética que nós temos hoje, desse limite da onde eu não posso passar sob pena de ser encarado como antiético, qual que era a ideia da ética antigamente, então, antes desses 4 séculos anteriores a nós? A ética, ela, especialmente antes desse período, ela estava muito calcada na ideia grega do que nós depois vamos nos aprofundar, na ideia da palavra que é um pouco intraduzível, mas que para os gregos ela se chamava arete. Então, ali está a grafia grega projetada ali. Então, arete. O que era a arete para os gregos ali, 3, 4 séculos antes de Cristo? Bom, uma primeira peculiaridade dessa palavra é de que Homero, na Odisseia, ele foi talvez o grande educador dos gregos, né? Quando a gente lê a Paideia, a gente consegue ver que os gregos eles aprendiam a lei, eles eram educados muito numa moral quase toda baseada ali no código de conduta dos guerreiros da Odisseia. E arete, para Homero, assim colocado na Odisseia, ele era uma determinada qualidade daqueles guerreiros que saíam em defesa da polis, combater aqueles invasores. Então, a arete, ela era uma característica daquele soldado que, enfrentando o medo da morte, né, e mesmo resistindo àqueles temores de autopreservação, ele conseguia superar, ele conseguia transcender tudo aquilo que segurava ele no conforto da sua casa, porque ele tinha em vista disso a proteção da sua cidade, da sua família, dos seus amores. Então, a arete, ele era, na verdade, um conceito de louvor. Aqueles guerreiros que, quando voltavam daquelas guerras, eles eram assim como que elogiados e reconhecidos por todos os gregos como possuidores da arete. Aos poucos, esse conceito da arete, ele começou a se flexibilizar e se tornar cada vez mais amplo, de modo que você vai ver menções da arete como esta qualidade
que é própria dos guerreiros, também sendo direcionada a poetas, a senadores, a autoridades. Então a arete, pouco a pouco, ela deixou de ser uma qualidade só dos guerreiros para se tornar aquela qualidade, aquela áurea de quem atingia uma determinada perfeição humana. Então era possível você atingir a arete escrevendo uma poesia perfeita, era possível você alcançar a arete fazendo uma oratória, uma retórica perfeita, e assim sucessivamente. Se vocês pegarem a definição de arete do Giovanni Reale, ele vai dizer que a arete, ela é um comportamento ou uma qualidade excelente daquilo que é próprio de cada coisa. Então, por exemplo, para a gente ser um pouco mais concreto, a arete de uma faca. O que é a arete de uma faca? É aquilo que é excelente dentro das características que fazem propriamente uma faca. Então, ou seja, a sua capacidade de cortar. Então, se eu tenho 3 facas na mesa, uma enferrujada, outra que não foi afiada e uma que parece uma katana de um samurai, qual dessas facas atingiu a sua arete? Essa que está perfeitamente afiada. Então, a arete, nesta definição do Giovanni Reale, ela é a característica mais excelente daquilo que é próprio de cada coisa. Então, pouco a pouco, os gregos eles começaram a transportar este conceito para todos os tipos de atividades humanas. Então, se a gente pegasse essa mesma câmera, esse mesmo microfone e fosse em Atenas, 3, 4 séculos antes de Cristo, e perguntasse o que é arete para você, provavelmente eles diriam, é o melhor que eu posso fazer. Ao contrário da ideia que a gente tem hoje de ética, que é assim, é o mínimo que eu tenho que fazer para não incorrer numa atitude faltosa. Então, a ideia da arete, ela nos ajuda muito a entender qual que é a ideia clássica da ética. Agora, existia um autor, um poeta grego chamado Píndaro, que ele resumiu numa máxima o sentimento da arete, quando ele disse, torna-te aquilo que és, torna-te o que és. É uma frase que talvez para nós possa soar um pouco estranha, porque assim, como que eu vou me tornar aquilo que eu sou? Eu já sou o que eu sou. Né? Mas é que esta ideia, ela só faz sentido à luz de uma vida orientada para a busca da própria arete, da própria excelência ética. Então, torna-te o que é, Silvio. O que significa isso? Significa que eu vou me descobrir cada vez mais nas medidas em que eu me aperfeiçoar naquilo que eu tenho de especificamente diferente de todas as outras entidades que existem no mundo. Então, eu não vou alcançar a minha arete sendo afiado, eu não vou alcançar a minha arete latindo perfeitamente. Eu vou alcançar a minha arete na medida em que eu me aperfeiçoar naquilo que eu tenho de único. Então, aqui cabe uma pergunta. Mas o que faz do homem único? Qual que é a característica que diferencia o homem, o ser humano, de tudo aquilo, de todo o restante que a gente vê à nossa volta, de todas as outras entidades que existem? Né? Platão, ele foi o primeiro filósofo que enxergou nas virtudes, né, que é basicamente a temática da palestra de hoje, um organismo vivo que trabalha conjuntamente para o aperfeiçoamento da conduta humana. E foi ele que fez essa primeira classificação entre as virtudes e as virtudes cardeais. O que seriam as virtudes cardeais para Platão? São aquelas virtudes que são como o eixo, o cardo vem do latim, que significa eixo, pela qual a conduta humana atinge a sua excelência. Então, como planetas que possuem luas, as virtudes cardeais, elas possuem suas luas também, que são virtudes anexas que, numa grande harmonia, numa grande sincronia, eles vivem e se orientam para a realização do homem. Então, Platão ele
identificou isso e identificou que essas virtudes cardeais, elas seriam a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Né? Não nessa ordem, porque a fortaleza é a terceira e a temperança é a última e eu troquei. Pois bem, então, hoje, se a gente pegar a palavra arete e buscar qual que é a melhor tradução possível para essa palavra grega, ela será justamente a virtude. A virtude é uma palavra que vem do latim virtus, e significa força, um dínamo, uma potência humana em busca de uma excelência. A virtude, ela é sobretudo um hábito, ela é como que uma segunda natureza para o ser humano. Bom, Aristóteles ele identificou que nesta definição de ser humano, que para nós é clássica, o que é o ser humano então? O que diferencia o ser humano de um cachorro, ou de uma rosa, ou de uma faca? Bom, o ser humano ele é um animal racional. Ele é animal porque ele é dotado de ânimo. Ânimo é uma força, é a vida, é um princípio ativo da vida. Então, o ser humano ele é um animal porque ele tem ânimo, mas ele é um animal racional, porque ele tem a ratio, ele tem a capacidade da racionalidade, que não é própria dos animais. E Aristóteles ele identificou que neste ânimo humano, dentro da alma humana, existem 3 potencialidades. A primeira potencialidade seria a potencialidade vegetativa. Né? Então, às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem, por exemplo, da alma das plantas ou das árvores. E realmente, neste conceito antigo, realmente as plantas elas são dotadas de uma alma, de um ânimo, porque elas estão vivas, não são pedras, então elas têm um ânimo dentro. Então, Aristóteles identificou que na alma do homem existe uma potência que ela é vegetativa, que nos aproxima dos seres vegetais. Então, são aquelas operações que para nós humanos, elas contribuem para a manutenção da nossa vida. Então, são aquelas qualidades que em nós garantem a nossa sobrevivência. Então, a respiração, o batimento cardíaco, enfim, todas essas operações que para nós, elas nos assemelham de certa maneira às plantas. Né? Ele identificou também uma segunda potencialidade, que é a potencialidade sensitiva. A potencialidade sensitiva é essa possibilidade que o ser humano tem para a realidade sensível. Essa é uma operação da alma humana que nos aproxima dos animais. Né? Então, um cachorro, uma cobra ou um papagaio, eles também têm, além dessa alma vegetativa, essa alma que ela é sensitiva. Então, ela está aberta à realidade sensível. Então, um cachorro, ele late, ele sente sabor, ele tem alguma memória, porque ele consegue reconhecer o seu dono, mas ele não tem algo que é próprio da terceira potencialidade da alma humana, que Aristóteles reconheceu, que é a potencialidade intelectiva. A potencialidade intelectiva é esta operação da alma humana que está aberta para a realidade, mas também para a compreensão e entendimento da própria estrutura da realidade. É onde existe a possibilidade da liberdade do livre-arbítrio, da autoconsciência e do entendimento de como funciona realmente algumas leis que são eternas e que são perenes e que estão presentes em todas as épocas da realidade humana. Então, nessa perspectiva, se a alma humana ela é constituída de ela tem 3 potências: a vegetativa, que é própria dos vegetais, a sensitiva, que é própria dos animais. Então, eu consigo entender como que eu posso me tornar aquilo que eu sou do Píndaro. Porque eu sou aquilo que me torna efetivamente, eu sou caracterizado especialmente por aquilo que me torna próprio, diferente de tudo o que existe. Então, é na capacidade intelectiva que o ser humano se encontra a si mesmo. É onde nós nos tornamos propriamente animais racionais. Então, à luz dessa descoberta, eu consigo entender esse torna-te o que és perfeitamente. Então,
Silvio, torna-te aquilo que és. Bom, mas o que eu sou? Eu sou um animal racional. E eu tenho uma propriedade única que é a intelectiva. Então, eu alcançarei a minha arete, eu alcançarei a minha realização máxima, eu me tornarei aquilo que eu sou, quando eu aprofundar e aperfeiçoar aquilo que é único em mim, que é a minha capacidade intelectiva, a minha capacidade de inteligir a realidade, de cognoscer o mundo à minha volta. E eu estava conversando com os meus filhos alguns anos atrás, eu tinha ido para a França pela primeira vez, e aí, quando eu cheguei lá, eu fui numa boulangerie, não sei se é assim que fala, mas eu fui lá numa padoca lá na França, e eu comi um croissant. E eu pensava que eu conhecia o croissant, até o momento em que eu comi um croissant francês. Quem come um croissant francês na França pela primeira vez, ele entende que, na verdade, ele não conhecia croissant de modo algum. Quando você come aquele croissant francês, os seus dentes eles vão trespassando aquelas lâminas assim, crocantes, assim, aquelas películas de trigo em forma de pão. É uma coisa fantástica. Aí você coloca e vai saindo fornado o dia inteiro, aí você pega lá um pouquinho de manteiga, passa o negócio, derrete, e você come uns 6, assim, sem prestar muita atenção, porque é muito leve, né? E quando você chega no Brasil, o processo de reentrada em Guarulhos, né, que é bastante traumático, bastante agressiva. Aí você vai comer um croissant na padaria e, na verdade, é um pão francês, só que ele tem um formato de lua, né? Fica uma coisa mais dificultosa de mastigar e de engolir, assim. Então, da mesma maneira, trazendo essa ideia do torna-te o que és, eu tenho 34 anos, eu estou convivendo comigo faz 34 anos, né? Mas eu posso dizer que eu não me conheci ainda, se eu não busquei a perfeição máxima da minha capacidade intelectual, né? E de todas as consequências que ela traz. Então, da mesma maneira, eu posso dizer que eu me conheço e que eu conheço o homem, mas se eu não conheço aquilo que é próprio do ser humano, que é a sua capacidade intelectiva, e as consequências disso, eu, na verdade, não me conheci de modo algum. Pegamos, por exemplo, o exemplo de 3 rosas mentais, tá? Então, uma primeira rosa, uma pessoa foi lá, estava uma rosa nascendo ainda, ela foi lá e cortou essa rosa, pôs na mesa. Uma segunda rosa, uma rosa colombiana, super vermelhada, com uma textura linda, com um cheiro perfumado perfeito, e eu coloco em cima da mesa. E uma terceira rosa, que é uma rosa que, por algum motivo da providência, nasceu do lado da Marginal Tietê, tá? E eu coloco os 3, um do lado do outro. Qual que eu posso dizer dessas rosas que alcançou realmente a sua arete, que tornou-se aquilo que é? Aquela rosa que foi tratada de uma maneira adequada para que as suas potencialidades alcançassem a sua perfeição. Todas as 3 rosas são iguais em dignidade, mas apenas uma se deu a conhecer perfeitamente. Então, vocês percebem a grande diferença dessa noção de ética que nós temos hoje para essa ética antiga e por que nós precisamos resgatá-la urgentemente. Pois bem, nós temos então essa capacidade intelectiva, essa operação da alma humana que nos torna propriamente humanos. E Aristóteles ele dissecou essa capacidade intelectiva humana em 3 características. É um mesmo intelecto, nós temos um único intelecto. Mas Aristóteles percebeu que esse intelecto humano ele age de 3 maneiras distintas. A primeira maneira, ela é um intelecto produtivo. Então, o que é o intelecto produtivo? Esta qualidade do intelecto humano que se dirige para a elaboração de bens que são extrínsecos à pessoa. Então, por exemplo, nós estamos agora no salão da Paróquia Santa Generosa, e isto aqui é o resultado do intelecto produtivo. Tá? Então, é o meu intelecto que, debruçado sobre uma planta baixa, com um compasso, um arquiteto do meu lado, vai elaborar meios, instrumentos e um planejamento para a construção
para a produção de um bem que é extrínseco à pessoa. Depois, a razão, ela pode ser também prática. O que é a razão prática? É a operação da alma que enxerga um bem futuro. Tá? Agora, este bem futuro, ele não é mais destinado a construir um bem extrínseco, tá? Mas ele está destinado a adquirir determinada qualidade que para mim seria intrínseco à minha pessoa ou também a um terceiro. Então, a razão prática é esta razão dirigida para o alcance de um objetivo bom, de uma finalidade boa e que me dá os meios necessários, né, para chegar a este fim. E por fim, nós temos essa terceira potencialidade do intelecto humano, que é o intelecto teórico. O que é o intelecto teórico? É esta qualidade do intelecto humano, das três, a mais abstrata. É aquela que se apropria ou que volta-se para o objeto do estudo da realidade e das verdades que são eternas e perenes, as verdades necessárias. Então, é através do intelecto teórico que um homem consegue chegar à conclusão de que 2 mais 2 é 4, hoje, amanhã, ontem e sempre será. Ou de que a somatória dos ângulos internos de um triângulo sempre dará o mesmo resultado. Não importa por quem seja proferido. O todo sempre será maior do que as partes. Os silogismos. Então, através do intelecto teórico que o ser humano ele alcança a metafísica, que ele vai além da física e ele chega a sondar as próprias leis que regem a realidade. Tá? Então, é óbvio, a gente tem às vezes uma tendência um pouco racionalista de pegar essas 3 operações do intelecto humano e dissecá-la como se fossem 3 intelectos, mas na verdade ela toda funciona como uma grande unidade, né? Mas elas existem. E Aristóteles ele viu então que nós temos duas potencialidades do intelecto humano que estão dirigidas, por assim dizer, a vida mais ordinária, a vida prática, e um intelecto que é voltado para a sondagem das verdades eternas, divinas e mais nobres, dos grandes ideais humanos. E ele percebeu o seguinte, as virtudes, elas trabalham de maneira a aperfeiçoar exatamente isto que é próprio do ser humano, que é a sua capacidade intelectiva. Então, ele dividiu as virtudes, que, enfim, já eram conhecidas, mas ele fez pela primeira vez assim, uma divisão das virtudes voltada para o aperfeiçoamento de cada uma dessas potencialidades do intelecto humano. Então, ele classificou as virtudes como dianoéticas e virtudes éticas. O que são as virtudes éticas? São aquelas virtudes, são aqueles hábitos que se dirigem para a construção do caráter humano, aperfeiçoando as capacidades intelectivas do ser humano no seu uso do intelecto prático e do seu intelecto produtivo. Um pouco também teórico, né? Mas especificamente nesses dois. E ele percebeu que existem virtudes que aperfeiçoam esse intelecto mais teórico, mais abstrato do ser humano, que são as virtudes dianoéticas. Né? Então, as virtudes dianoéticas seriam a virtude da sabedoria, da ciência, da arte e mais algumas outras. E as virtudes éticas, elas estariam propriamente voltadas para a conduta perfeita do ser humano. A tudo isso se dá o nome de aretologia. Então, é o estudo da perfeição humana. Então, quais seriam as virtudes éticas? Das virtudes cardeais, as virtudes éticas seriam a justiça, propriamente dita, essas três, a justiça, a fortaleza e a temperança. E a virtude dianoética, dentre as virtudes cardeais, seria a prudência, ou frônesis, do grego. E o frônesis, na verdade, ele abarca algo um pouco maior do que a prudência, mas é a tradução usual que se dá para frônesis. O frônesis, na verdade, é a virtude da sabedoria, né? Mas ela também é vista como um frônesis, uma sabedoria da vida prática. Então, ela se encaixa dentro da virtude da prudência. Então,
dentro dessa ideia, eu vou ler aqui um trechinho da Ética a Nicômaco. Então, essa é a obra de um Aristóteles maduro. Aristóteles ele escreveu sobre a ética em vários momentos da sua vida, mas é na Ética a Nicômaco, que é um livro que ele escreveu para o próprio filho, Nicômaco. O pai de Aristóteles e o filho também chamava Nicômaco. Ele escreveu esse livro para o filho dele, e ali é basicamente o resultado de uma vida toda dedicada ao estudo. É uma obra muito linda e que foi comentada por as mentes mais célebres da história do intelecto humano, em especial São Tomás de Aquino, que talvez seja o principal comentador assim, da Ética a Nicômaco. E é bem interessante o que Aristóteles ele diz num determinado ponto, e eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, então, livro 2, lição 1. Existem dois tipos de virtude. Uma, pois, que é intelectual. Então, uma virtude intelectual é a dianoética, né? Que é a prudência. E outra que é moral. Então, são todas as outras três. A virtude que é intelectual, ela tem sua origem quase sempre a partir da instrução. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Como que a gente consegue adquirir ou caminhar na virtude dianoética, a virtude intelectual? Através da instrução, como hoje. Por isso necessita experiência e tempo. Mas a virtude moral é derivada do hábito. Então existe uma outra ética, uma outra virtude, que ela é derivada justamente do treino diário. É preciso fazer para aprender. Disto fica manifesto que nenhuma das virtudes morais são geradas em nós por natureza. Então ele diz o seguinte, nenhum dos seres que existem por natureza habitua-se a outro modo de ser. Nem mesmo se alguém habituar jogando uma pedra 10.000 vezes para cima. Então se alguém quer pegar uma pedra e jogar 10.000 vezes para cima, essa pedra não vai sair por aí agora voando para cima, porque é próprio da pedra cair. Né? Mas ele diz que na natureza humana é um pouquinho diferente. Portanto, as virtudes, nem por natureza, nem contra a natureza, são geradas em nós. Mas o que é, pois, natural em nós pode recebê-las e aperfeiçoá-las pelo hábito. Então, as virtudes humanas, elas não nascem conosco, mas elas aperfeiçoam o que existe de natural em nós. Então, por exemplo, eu nasci com os meus olhos, eu nasci com os meus ouvidos, com a minha capacidade tátil, eu nasci com tudo isso. Então, é próprio da minha natureza ver, enxergar, ouvir, sentir. Eu não nasci sábio, eu não nasci moderado, eu não nasci prudente, apesar de ter nascido em presidente prudente, eu não nasci imprudente. Prudente, eu sou um prudentinho, não um prudente. Piadas baratas, gente. Essa foi melhor, né? Não tem problema, Márcio. É isso aí. Mas eu não nasci com essas perfeições humanas. Mas o que Aristóteles está dizendo é o seguinte: as virtudes, elas... a natureza humana, o que existe de natural em nós, pode ser aperfeiçoada porque ela acolhe as virtudes. Então, assim, de uma maneira meio toscamente falando, é como o Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro, né, o Stark, ele tem a capacidade de pular, ele tem a capacidade de correr, ele tem a capacidade de enxergar. Mas quando ele aciona a armadura de ferro dele, ele pula mais alto. Ele enxerga mais perfeitamente, ele corre muito rápido. O soco dele machuca muito mais. Então, a armadura do Homem de Ferro aperfeiçoa aquilo que é natural no Stark. Assim também as virtudes, elas são mais ou menos, de uma maneira analogamente pobre, como que uma armadura. Então, aquilo que é natural em nós recebe toda esta capacidade e nos aperfeiçoa para que eu possa atingir a minha plenitude. Lá no primeiro livro da Ética a Nicômaco, o Aristóteles ele se debruça muito pela qual que é o motivo das ações humanas. E ele chega à conclusão de que o motivo das ações humanas é a busca do bem. Todos nós sentimos isso na nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz,
de uma maneira certa ou errada, a gente está buscando o bem. Muitas vezes é só o nosso próprio bem, egoisticamente, mas é o bem. São Tomás de Aquino, ele diz que a felicidade humana é a posse habitual do bem. Então isso é muito interessante, porque quando São Tomás ele classifica assim, ele define assim a felicidade como a posse habitual do bem, ele está falando justamente de hábito. E hábito é justamente a qualidade da virtude. Então, na verdade, quando a gente fala das virtudes humanas, nós não estamos falando aqui de uma série de exercícios que de alguma maneira nos limitam, mas pelo contrário, eles nos habituam à prática do bem. E, portanto, elas realmente têm a capacidade de nos treinar para a felicidade. Tem muita gente que critica a virtude, principalmente um pensamento moderno, que vê nas virtudes algo como que mecânico, assim, seria uma série de bitolagem humana, quer dizer, uma coisa meio Charlie Chaplin nos tempos modernos, né, que fica lá apertando uma chave e aí depois acaba o expediente dele e continua lá apertando, né? Na verdade não tem nada disso, porque as virtudes elas aperfeiçoam o que é natural em nós e aquilo que é característico nosso. Há 1 ano e meio atrás, eu conheci um piloto de Fórmula 1 chamado Eric Comás. O Eric Comás, ele é um piloto francês que foi salvo pelo Ayrton Senna. E numa corrida de treino, o Eric Comás ele foi fazer uma curva, o carro dele ficou desgovernado, quebrou inteiro, e o Ayrton ele parou o carro do lado, saiu do carro igual um maluco e foi lá desligar o motor do carro do Eric Comás, porque podia explodir. Depois a gente fez na outra agência que eu estava trabalhando, o pessoal lá criou uma campanha para contar essa história, que é uma história muito legal e muito desconhecida do Ayrton Senna. E conversando com o Eric Comás, ele estava explicando que hoje ele trabalha com outras coisas, mas ele costuma praticar o enduro. Ele estava explicando a diferença entre o enduro e a Fórmula 1. O enduro, para ele, na verdade, é uma competição que tem como principal, digamos, objetivo a resiliência. Quer dizer, o piloto de enduro ele tem que durar naquela prova, né? Não importa se ele está no deserto, se ele está no Mediterrâneo, onde for, ele tem que durar. Queria dizer, a perfeição é tudo sobre... a Fórmula 1 ela é uma competição que tem muito a ver com a perfeição. Então, tem aquelas características próprias do Ayrton Senna, que dirigia no limite da irresponsabilidade, né? Então ele era o último a frear e o primeiro a acelerar. Quer dizer, a perfeição ganha quem tem o motor mais afinado, quem tem os reflexos mais rápidos. Então, de uma maneira análoga, a gente pode também enxergar que a virtude, ela aperfeiçoa aquilo que é natural em nós. Então, ela não nos transforma em robôs. Não, pelo contrário, ela nos torna livres e próximos, cada vez mais próximos das nossas máximas potencialidades. Se a gente parar para pensar no tempo em que a gente foi tirar a nossa carteira de habilitação, a gente vai se deparar um pouco com esse processo, né? A gente vai alguns dias, fica lá sentado numa sala um pouco triste e fica lá assistindo aquelas aulas na lousa que não fazem muito sentido. Você está esperando mesmo ir para o carro, né? E aí, realmente, você começa a praticar quando você está lá no carro, né? E aí tem aquele cara do lado, que não é muito simpático, mas aos poucos você começa a concatenar, né? Organizar. Então, o teu intelecto, ele diz, aperte a embreagem, agora mude a marcha. Aí você sai pela Marginal Pinheiros pela primeira vez, teu coração tem taquicardia, né? Porque aí tem motoboy passando, furando, gente, caminhão passando por cima e tudo mais. E ali você fica assim, é quase como tocar bateria. O que eu faço? Mas ao longo do treinamento, ao longo das semanas e dos meses, aquilo vai se tornando uma segunda natureza para nós. Ao passo que daqui a alguns anos você está dirigindo e você nem pensa mais, você dá a ignição e você vai do ponto A ao B e você já tem uma memória muscular, você já não precisa pensar em mais nada daquilo. E você começa a tirar algumas finas, né, que às vezes as pessoas do teu lado podem até chorar um pouquinho, né, de medo. E não acontece nada, você não toma multa, talvez agora tome, mas usualmente você não tomaria multa, você não risca o carro, porque você foi se aperfeiçoando. E dirigir se tornou para você como que uma segunda natureza, né? E aqui a gente tem uma ideia
bastante interessante a respeito dessa virtude, que é a diferença entre o hábito da virtude, que nos aperfeiçoa, e o seu contrário, que é o vício. Quem aqui assistiu ou leu O Senhor dos Anéis? Só para eu poder acelerar aqui. Então, O Senhor dos Anéis é uma obra fascinante, todos devem assistir ou ler alguma vez na vida. E tem um personagem lá que ele é o Sméagol. Quem se lembra do Sméagol, né? O Sméagol, numa determinada época, ele era um ente lá normal, na obra do Tolkien. E num determinado momento, o Sméagol era muito amigo do Déagol. E um dia eles estão lá pescando e ele vê um anel. E o Sméagol, ele fica obcecado por aquele anel, né? E pouco a pouco, ele pega aquele anel para ele e ele começa a devotar todas as suas forças, as suas energias para preservar o anel para junto dele. Um dia, ele acaba matando o Déagol. E ele vai se consumindo por aquele anel e começa a se isolar, né? E depois de um tempo, o Sméagol ele vira o Gollum, que é esse ser que está embaixo, né? O Gollum é o Sméagol que foi corrompido. O Sméagol ele tinha uma potencialidade, digamos, fazendo um paralelo intelectivo, mas o hábito do vício acabou trazendo com força da gravidade o Sméagol para as suas operações vegetativas e sensitivas, anulando o intelecto. Então ele foi se transformando cada vez mais num animal e tendo comportamentos animalescos, né? A ponto de que, depois de algum tempo, ele se tornou totalmente desfigurado. Antes ele andava, ele era ereto, ele andava com os seus 2 pés. Depois ele começa a já se rastejar como um animal mesmo. E essa imagem que o Tolkien colocou na obra dele não é por acaso. O Tolkien ele era um erudito, ele conhecia toda esta, digamos, doutrina clássica a respeito das virtudes. E você vai vendo toques ao longo da obra do Tolkien dessa reflexão a respeito da corrupção e da libertação que a virtude dá. Do mesmo modo, existe um outro personagem que o Tolkien coloca, que é o Frodo. O Frodo, ele é o oposto do Sméagol. O Frodo ele também tem acesso ao anel. Mas, ao contrário do Sméagol, para o Frodo, o anel era um fardo, ele era uma tarefa a ser realizada. Então, o Frodo, ele foi dado ao Frodo o fardo de carregar o anel e destruir o anel. Então, o Frodo, ao invés de servir o anel, ele dominava o anel, né? Ele era senhor daquela situação. E ele, para nós, é a imagem do homem virtuoso, daquele homem que não se deixa dominar pelas coisas criadas. Agora, é interessante notar também que o Frodo, ao longo da jornada, ele vai tendo algumas recaídas. Ele é muito tentado pelo anel. E quem é que, no final das contas, é o grande fio condutor da ética do Frodo? É o Sam. O Sam, ele é a personificação da virtude da prudência. É aquele que, no final, quando o Frodo chega para jogar o anel na lava e destruí-lo, ele se sente tentado a usar o anel e não destruí-lo mais. Então aparece o Sam, é aquele que lembra o Frodo do motivo pelo qual ele estava lá. Então ele fica lembrando: Senhor, lembre-se do condado, lembre-se dos fogos de artifício, do Gandalf, lembre-se do verde. E aos poucos ele vai retificando. Ele vai colocando em ordem o propósito daquela missão do Frodo. E é ali onde, então, a prudência personificada no Sam salva o Frodo, né? A gente vê isso de uma maneira interessante, porque o Sméagol, né, o Gollum, ele não tinha um orientador. Ele estava, quem era o guia do Gollum? Era a sua paixão pelo anel, né? Então, assim também, a gente pode enxergar um pouco essa metáfora como uma ideia a respeito da diferença entre a virtude e o vício. Então, o que seria a virtude? É a arete própria do homem.
é o hábito bom que aperfeiçoa a conduta humana à luz da sua razão, daquilo que lhe faz único, que é o seu intelecto. E o que é o vício? É o oposto. É o desgoverno da conduta humana, né, que apaga o intelecto humano e se deixa governar pelas suas operações mais baixas. Portanto, ele se torna mais próximo de um animal. E a dinâmica de uma e de outra são completamente diferentes. Se a gente pensar rapidamente aqui, mesmo pensando no Senhor dos Anéis, o Frodo, ao longo dos 3 filmes, né, e dos livros, ele tem algumas recaídas. Ele põe o anel algumas vezes e tira, mas logo ele volta. A gente vê que o Frodo, enquanto virtuoso, é fácil para ele cair no erro. É muito fácil para ele. Agora, quando a gente pensa no Gollum, é quase impossível para o Gollum fazer algo bom. Ele está o tempo todo preso por aquela sua obstinação. Essa dinâmica intrínseca da virtude e do vício é decisiva para nós. Porque enquanto o virtuoso, para ele é fácil cometer um mal, para a pessoa viciada é quase impossível fazer um bem. Então, a gente vê isso no dia a dia. Volta e meia a gente vê as notícias, por exemplo, essas notícias, por exemplo, de um taxista que olha no banco de trás e vê lá uma pasta cheia de dinheiro e passa dias procurando o dono. E quando ele entrega para o dono tenta dar uma recompensa, às vezes o cara se sente até ofendido. Ele fala, não, isso aqui não é meu. Então, São Tomás ele diz isso acerca da virtude da justiça. A pessoa justa, ela dá sem hesitação e com alegria. A pessoa que dá com hesitação e tristeza é uma pessoa que está fazendo um ato justo, mas ainda não adquiriu a virtude da justiça propriamente dita. Ainda não é uma segunda natureza para ele. É uma coisa muito difícil. E a gente vê do outro lado, o lado oposto, né? Às vezes uma pessoa vai lá e entrega o dinheiro que ele encontrou e às vezes tem pessoas que vão lá e chamam ele de idiota, de pateta e tal. Porque para essas pessoas a justiça não é um hábito, então eles não conseguem nem enxergar a beleza disso. Então, essa é a diferença entre o vício e a virtude, né? Então, dessa forma, a gente entende que o ser humano, ele é um ser infiere, é um ser que está sendo construído, é um ser que está sendo feito o tempo todo. O ser humano, ele é um ser que está constantemente em construção, em aperfeiçoamento. E eu acho que essa é a maneira mais adequada da gente enxergar a ideia da virtude. A virtude, ela é uma tarefa, mas é uma tarefa que acaba no dia da minha morte. Ela é uma tarefa que nunca acaba, porque eu estou constantemente tendo a possibilidade de aperfeiçoar aquilo que em mim é único. Sendo assim, não é que a ética, a visão ética que nós temos hoje, que é uma visão puramente normativa, né? Então, eu sou publicitário, existe uma ética da publicidade, né? A pessoa é médica, tem a ética médica. Então, quer dizer, a gente tem uma visão muito baseada nesses manuais, né? A ética é um livro, é um código, é algo que eu tenho que cumprir à risca. Não é que isso seja errado, mas isso é insuficiente. Porque ela está sempre dando a impressão de que a ética é algo próprio das pessoas que estudam, né? Das pessoas que têm uma grande profissão, e não é algo que cabe ou que toca ao dono da banca, às pessoas simples e comuns, ao um feirante. Não, na verdade, a ética ela implica a todos os seres que têm as potencialidades intelectivas. Todos os seres humanos, eles podem atingir o máximo de si mesmo e a sua excelência, cada um dentro das suas capacidades. Então, na verdade, a ética normativa, que é basicamente a ideia de ética que nós temos hoje, ela deve complementar, ela deve servir como complemento dessa ética da erietologia, da máxima capacidade da conduta do ser humano. Então, a ética normativa, ela deve ser encarada como assim, aquele último limite
é uma condição limítrofe de preservação da dignidade humana. Eu sei que se eu passar dali, eu perdi as minhas características, as minhas qualidades que me fazem ser humano. Quer dizer, mas eu não posso entender uma vida ética como uma vida na beira do precipício o tempo todo, né? Eu estou no limite de uma grande queda, o tempo todo. Isso não é uma vida ética. Isso é uma vida, infelizmente, nivelada nas suas mínimas potencialidades. Então aqui a gente começa, então vamos falar, bom, você já falou uma introdução de 46 minutos, vamos falar então das virtudes, vamos falar. Então qual que é a primeira virtude cardeal? A primeira virtude cardeal e a mais importante é a frônesis, ou a prudência. O que é a frônesis, ou a virtude da sabedoria prática? Ela é o hábito do bom juízo que informa as nossas eleições em vista de um bem. Então, ela é o hábito do bom juízo que informa no sentido duplo. Ela tanto abre para a realidade a minha ação, como ela dá a forma, ela informa, ela dá a medida da minha ação em vista da realização de um bem. Quem faz um ato de prudência é uma pessoa que tem uma reta intenção de fazer o bem, com uma reta intenção de ter um objetivo bom, mas que não abre mão do caminho percorrido entre A e B. Ou seja, um ato prudente é um ato bom nos seus princípios, nos seus meios e nos seus fins. Não basta eu querer dar uma boa faculdade para o meu filho, que é uma boa intenção e que é uma boa final realização, se eu não coloco meios bons para chegar nessa realização. Eu posso, então, colocar o meu filho numa boa faculdade, financeiramente falando, roubando, corrompendo, extorquindo, adulterando, fazendo um monte de coisas erradas. Então, o ato prudente é um ato preocupado na idoneidade de todo o trajeto, desde a intenção até a última realização deste ato. A prudência, ela tem um tripé. São três partes que tornam a prudência um ato sempre bom, que são a deliberação, a decisão e a ação. Em latim se diz que a prudência ela é genitrix virtutum, ou seja, ela é a genitora da virtude. De modo que, se existe alguma virtude no mundo, é porque primeiro ela foi prudente. Eu só posso dizer de um ato de virtude de justiça ou de um ato de virtude de magnanimidade, se primeiro ela foi prudente. Então, a prudência, ela é a mãe de todas as outras virtudes. E como que uma mãe age com o seu filho? Primeiro, ela passa 9 meses gerindo aquela criança dentro do seu ventre. Depois ela amamenta, depois ela informa sobre o mundo, depois ela educa. Ela está o tempo todo cuidando. Então, a virtude da prudência, ela é a mais alta, ela é a mais importante de todas as virtudes. Por quê? Porque ela é a virtude que, através do meu intelecto teórico, ela informa os meus 2 intelectos mais da vida prática. Então, é aquele intelecto que, olhando para a sabedoria, ele consegue moldar toda a ação humana. Por isso se diz que a virtude da prudência ela é a causa e a medida de que alguma conduta seja propriamente dita como boa. Então, a prudência ela é a medida, ela é a causa de que exista algo bom no mundo. Mas qual que é a medida da prudência? A medida da prudência é a ipsa res, ou seja, a própria realidade. E por isso esse tripé. O que esse tripé da prudência ele nos informa? Que a prudência ela só pode existir se existe uma deliberação acerca da realidade. E a decisão baseada na realidade e uma ação baseada na decisão fundamentada na realidade. Quem aqui já assistiu, sei lá, qualquer filme, esses filmes americanos que se passam dentro da corte, né? Filmes de 2 horas no tribunal.
e que, incrivelmente, a gente assiste mesmo, são interessantes, né? Não é muito comum fora de outros países, mas a gente vê muitos filmes bons, assim, de tribunais. Então, toda aquela dinâmica de um filme de um tribunal, ele resume de uma maneira bastante gráfica do que se trata a virtude da prudência no meu dia a dia. Então, a deliberação. O que é a deliberação? Então, nós temos lá uma parte que acusa, nós temos uma parte que defende. Os dois estão interessados na sua causa. Nós temos um júri formado por pessoas sortidas da sociedade. Pessoas que, a princípio, não teriam nada a ver com aquela pessoa e com aquelas partes ali envolvidas. Então, depois de muitos dias de acusação, de defesa, aquele júri ele vai até uma salinha e lá eles fazem então o momento da deliberação. Então o júri ele vai avaliar se aquelas informações que foram trazidas, apresentadas pela acusação e pela defesa, se elas se sustentam e qual delas se sobrepõe. E então, através da deliberação, o júri começa a julgar, a fazer um juízo. Se aquela pessoa é realmente, de fato, acusada totalmente ou parcialmente ou relativamente, ou se ela é inocente em todas essas graduações. Depois que você tem a deliberação, o júri ele entrega então o resultado da deliberação. Estou falando de uma maneira meio toscamente, tá? Não sou advogado, mas é mais ou menos assim. Então, a deliberação ela vai até o juiz. O juiz, na verdade, ele é a pessoa que vai aplicar a lei. Então ele vai ler a deliberação e aí ele toma a decisão. A pessoa está culpada, está condenada ou ela é inocentada. E logo em seguida vem a ação. Policiais, prendam esse homem. Ou ele está inocentado, festa e tal. É tudo muito rápido, né? Da decisão para a ação, a gente vê que não tem muito tempo. E com a virtude da prudência acontece exatamente da mesma maneira. Então São Tomás de Aquino ele diz que, na realidade, uma pessoa prudente é uma pessoa que depois de tomar uma decisão em vista de um bem, ele não pode demorar para agir, porque de modo contrário ele seria um irresoluto. Seria uma pessoa que teria, na verdade, um vício de tomar a decisão e aí não acontece nada. Né? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que delibera, ou seja, que investiga a realidade ao seu redor, não importa os dados que venham. Depois, a partir da organização desse caos, ele chega numa decisão e depois da decisão ele já tem um plano de ação. Ainda que essa ação não seja para agora, ele tem que ter em mente quando essa ação será realizada. Uma pessoa que age, o número 3, sem decidir, é um desavisado. Tem muita gente que faz isso, às vezes a gente faz mesmo. Sei lá, estou ali na fila da Lojas Americanas e eles fazem aquela fila para o caixa cercado de bombons, né? Eu acabei de comer, tomar um sorvete, eu estou lá, estou pegando lá um chocolate. Silvio, por que você está pegando esse chocolate? Você acabou de comer, você tomou um sorvete. Ah, não sei, eu nem decidi isso, só está na minha mão. Né? Então, isso é uma maneira de exemplificar. Assim, muitas vezes as pessoas elas agem sem nem saber por que elas estão fazendo aquilo. E isso pode ser num exemplo bobo, como esse que eu falei agora, ou pode ser, às vezes, até, a pessoa pode estar numa manifestação pedindo, sei lá, a queda ou proclamando um governante sem nem muito saber por que ele está ali. Essa pessoa seria uma pessoa imprudente, porque ela age sem ter tomado uma decisão. Ou a pessoa que toma uma decisão sem deliberar, né? A pessoa que entra no elevador do prédio, e aí o ascensorista pergunta assim, qual andar o senhor quer ir? Ele fala, qualquer um. Eu errei de prédio mesmo. Então, é uma pessoa que pulou o número 1. Né? É um imprudente. Então, uma pessoa que delibera e não decide, imprudente. A pessoa que decide e não age é imprudente. Qualquer coisa bagunçada fora dessa ordem, o cara é imprudente. Pronto. Encerramos esse assunto. Bom, a prudência ela é constituída de 8 partes, tá? Eu coloquei aqui 7, porque uma está dentro da outra e tal. Enfim, a primeira parte da prudência, eu trouxe os slides aqui também, porque como
Aristóteles e tal, eles vão dissecando os assuntos e tem um monte de subtópicos, e às vezes tem gente que quer anotar, eu achei que facilitaria. Então a primeira parte da prudência, para a gente realmente saber concretamente como eu posso ser uma pessoa que adquiriu a segunda natureza da perfeição da prudência na sua vida. Uma pessoa prudente, uma pessoa sábia na sua conduta no dia a dia, em casa, no trabalho, na padaria, em qualquer lugar. Então, a primeira parte, para eu contemplar aquele tripé, é a memória do passado. A memória do passado é uma parte muito simples da prudência. Ela parte da constatação de que quando nós nascemos o mundo já existia. Tem um quadrinho da Mafalda bem engraçado, porque ela está conversando com a mãe dela e fala assim: mãe, o mundo existia antes de eu nascer? Aí a mãe, claro, Mafalda, mas para quê? É um pouco isso, assim, né? Tem um monte de gente que realmente, às vezes a gente se esquece mesmo de vasculhar o passado, né? Então, a memória do passado é uma parte fundamental para um ato prudente. A gente viu isso no 7-1 da Alemanha. O que a Alemanha fez, né? Ela assistiu todos os videotapes dos Jogos do Brasil. Então ela consegue, através da memória do passado, evitar erros que já foram cometidos e aproveitar descobertas que já foram feitas. Então, através da memória do passado, você não está fadado a ter que recomeçar toda vez do zero. Você não precisa reinventar a roda. Então, uma pessoa prudente, ela investiga o passado. Depois, é uma pessoa que tem inteligência do presente. A inteligência do presente, ela é aquela operação da prudência que analisa objetivamente do que nós estamos tratando. Se aquilo é bom, se aquilo é mal, se aquilo é lícito, se aquilo é ilícito. Agora, talvez isso para muitos seja um problema, porque no mundo relativista, onde tudo vale, como é que eu posso ter presente o que é um ato inteligente? Então, por isso eu trouxe aqui os princípios do direito natural. Isso aqui não é algo próprio de nenhuma religião, né, mas é uma conquista da humanidade que existiu em expressões diversas, mas com essências parecidas em todas as épocas, em todos os povos humanos. O que diz os princípios do direito natural? O primeiro, bonum faciendum, o bem deve ser feito. Né? Então, é um princípio do direito natural. Segundo, neminem ladere, não lesar a ninguém. Então tá fácil, fazer o bem, evitar o mal. Depois, sum quic tribuere, dar a cada um o que é seu, que é um princípio também da justiça. Honeste vivere, viver honestamente, e a regra de ouro, que é fazer ao próximo aquilo que nós esperamos também receber de volta. Quer dizer, eu vou tratar uma pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado. Então, tendo claro os princípios do direito natural, eu consigo ter a inteligência do presente e fazer algum juízo a respeito da matéria que eu estou tratando. Depois, a terceira parte da prudência é a docilidade, a capacidade de ouvir os outros. Né? A capacidade de ouvir os outros, ela também está intrinsecamente ligada à experiência do passado. Por exemplo, consultar uma pessoa mais velha do que eu. E ouvir o que ela tem a dizer a respeito daquele assunto que eu estou buscando alcançar, ou me aprofundar. Então, a capacidade de ser dócil, ela é algo que tem se perdido, infelizmente, muito na nossa época. Quando a gente olha, por exemplo, as escolas transformadas em centros de treinamento de guerrilheiros, praticamente, né? Todos ocupados. Pessoal, quer dizer, não existe mais uma possibilidade, não existe mais um meio sadio para se aprender, apenas para se exigir, apenas para protestar. Então, a docilidade, ela também é uma parte da prudência fundamental. Aquela pessoa que não quer errar, ela escuta os outros. E escuta, de preferência, pessoas mais inteligentes do que ela. Porque não é escutar qualquer um. Sagacidade. A sagacidade é a qualidade da prontidão. Então, a pessoa que ela é vigilante. Hoje em dia, no mundo corporativo, se diz sagacidade aquela pessoa proativa. Então, a pessoa que está vendo que alguém da equipe está precisando de alguma coisa, ele vai, não espera alguém pedir, ele vai lá e faz, ele vai lá e ajuda. Eu estou vendo que, por exemplo, no meu campo de publicidade, né? Sei lá, o meu cliente
ele lançou um produto e a gente não falou nada a respeito daquilo, então eu vou lá, vou propor uma campanha e vou apresentar para esse cliente proativamente. Então isso é, de alguma maneira, sagaz. O sagaz é a pessoa que está sempre pronta para agir bem. Agora, a sagacidade também ela não é do dia para a noite, é preciso treinamento. Então, uma pessoa sagaz é, sobretudo, uma pessoa disponível ao outro. Uma pessoa autocentrada dificilmente será sagaz. A providência, outra parte da prudência. A providência, ela parece muito previdência. O que é a previdência? É quando a gente abre uma conta e faz uma previdência privada. Eu estou pensando num bem futuro e colocando os meios adequados para alcançar aquele objetivo futuro. Então a providência é justamente isso. Se eu quero alcançar este bem, que está sendo deliberado pela minha prudência, então eu preciso também providenciar todos os meios para isso. Se eu quero ir para a praia, eu preciso de uma carona, eu preciso de um carro, eu preciso de umas botas bem altas, porque vai demorar, eu preciso me deslocar. Então, quais são os meios necessários para chegar lá? Depois, a circunspecção. A circunspecção, ela é uma das partes integrantes da prudência mais refinadas. Por quê? Ela entende que existem bens que precisam ser comunicados, mas a circunspecção, ela pede para que você espere o momento certo. Às vezes você tem uma excelente notícia para contar para alguém, mas essa pessoa acabou de perder um ente querido na família. Você não vai no velório contar isso para a pessoa, né? Fala assim, olha, desculpa, eu sei que eu estou no velório aqui, mas é que eu vou promover você na segunda-feira, você vai dar um momento e tal. Então, o circunspecto, ele entende que ele tem um bem para comunicar, mas ele espera o momento oportuno, né? Então, é muito circunspecto, por exemplo, não ser proativo na sexta-feira à noite, no trabalho, quando está todo mundo pensando em ir para casa. Guarda para a segunda. E a última parte da prudência é, curiosamente, a mais associada com a prudência. Quando a gente pergunta para as pessoas, o que você acha que é prudência? A prudência é ter cautela, né? É, sei lá, não pôr o pé pelas mãos e tal. E, na verdade, dá essa impressão de que a prudência é uma virtude bastante inoperante. Quando, na verdade, a virtude da prudência é, de todas as virtudes, a mais operativa de todas. Todas as partes integrantes da prudência me levam a agir bem. Mas a cautela, de fato, é uma das partes da prudência. E a cautela, ela é este hábito de olhar longe e prever os percalços possíveis que possam impedir o êxito da minha empreitada. Então, todos nós somos cautelosos quando, antes de pegar o carro e ir para a praia, eu vou e faço uma revisão antes. Nem que seja no meu mecânico de confiança e tal, não precisa ser autorizada, que é muito caro. Mas eu faço ali uma revisão. Então, a cautela é diminuir as possibilidades de que eventos externos afetem o sucesso da tua empreitada. E com isso, a gente chega a esta definição de São Tomás de Aquino. O que é a prudência? É a recta ratio agibilum, que é a reta razão no agir. E eu coloquei aqui uma imagem de um decantador, porque essas 7 partes da conduta prudente, ela serve como que um purificador das nossas ações. Se eu percorro todas essas etapas na hora de tomar uma decisão, eu tenho certeza de que lá no produto final vai sair um ato bom, purificado de todas as possíveis impurezas ao longo do caminho. Tem uma obra que a gente vai ver ao longo aqui dessa conversa, que é esta obra do Rafael, no Vaticano, numa sala chamada Stanza della Segnatura. É uma mini capela sistina. E ele dedicou alguma das partes dessa sala para retratar as 4 virtudes cardeais. Do lado esquerdo a gente tem a justiça, e do lado direito a gente tem mais alta a prudência, do lado esquerdo a fortaleza, do lado direito a temperança. E o Rafael ele era neoplatônico nesse período
renascentista. Então, ele não integrou as 4 virtudes cardeais, porque para os neoplatônicos a justiça ela é mais alta do que a prudência. Tá? Mas a gente já vai ver que, independente dessa interpretação, eles formam um organismo vivo juntos. E aqui a gente tem a prudência, um close na prudência. Vejam que interessante a prudência aqui. Então, eu separei aqui alguns elementos para a gente olhar nessa obra do Rafael. A primeira, que a prudência ela está olhando para um espelho. Então, a virtude da prudência ela é a arte da autorreflexão. Uma pessoa que não está habituada, por exemplo, a fazer um exame de consciência, quer dizer, no final do seu dia antes de dormir, parar e rever tudo que ele fez, ele não tem capacidade de identificar as suas imprudências e de melhorar no dia seguinte. Então, a prudência ela está constantemente se vendo, se enxergando, ela está ponderando. Né? É interessante notar, por exemplo, que para os católicos, né, a atitude da Virgem Maria é sempre descrita por Lucas, né, por São Lucas. Ao final de cada etapa diz que a Virgem Maria conservava tudo aquilo no seu coração. Então, ela seria, então, né, por definição, uma mulher prudente, porque ela estava constantemente refletindo, deliberando a respeito das circunstâncias externas. Depois, ali no peito, existe uma face idosa, que é essa parte da prudência de ouvir o passado, de ser dócil, de escutar a voz da sabedoria, daqueles que vieram antes de você e provavelmente tem muito a ensinar. Depois, a gente vê ali um anjinho segurando uma tocha de fogo. Na verdade, aqui ele está representando a virtude teologal da fé, que não é objeto do nosso estudo hoje, mas que, para Rafael, ele era como que uma luz que ajudava a prudência a enxergar mais longe. E, por último, a gente vê que a prudência ela está mais alta. Né? Esse local da prudência, mais alto do que as outras demais virtudes, ela significa justamente que a virtude serve como uma ponte entre o intelecto e a vida prática, o intelecto teórico e a vida mais prática. Depois a gente vai para a segunda virtude, que é a virtude da justiça. A virtude da justiça, das virtudes éticas, ou seja, que exclui de alguma maneira a virtude dianoética, ela é a virtude mais alta, porque ela encerra em si mesmo toda uma doutrina a respeito da organização da vida social. A virtude da justiça, ela é o hábito de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, a virtude da justiça é este hábito de identificar aquilo que não é meu, que é do outro, e que a ele eu devo oferecer, mesmo que esteja na minha posse ou que esteja nas minhas condições de dar. Então, a virtude da justiça, ela é a virtude que em muitas religiões ela é identificada como o ideal de santidade. Né? Então existem, por exemplo, na religião católica se chama São José, o pai de Jesus, de o justo. Então o justo é o santo. Por quê? Porque a realização da justiça é a realização do bem máximo humano. Uma vez que a prudência, ela é uma virtude que ela está voltada para a perfeição do próprio indivíduo que pratica a prudência. Mas a justiça não. A justiça ela está ordenada para o outro. Por isso a justiça é uma virtude muito difícil de alcançar. Porque ela é uma virtude segunda. Ela é uma virtude que ela é consequência de uma prudência anterior. Né? Como a gente viu agora há pouco, né? A virtude da prudência está muito identificada com aquele processo do tribunal, que é onde acontece a justiça. Então a justiça, ela depende muito da prudência, ela depende muito da deliberação, da decisão e da ação. A justiça, ela se divide, em muitas subpartes, subcategorias, não vai dar tempo de falar de tudo isso, porque ela é muito extensa. Na verdade, é da virtude da justiça que sai todo o ordenamento jurídico do direito romano, da civilização, que construiu basicamente a civilização ocidental. Na época do Júlio César, se uma pessoa quisesse ficar rica, bastava ela matar o rico. Pronto, matei o rico, agora tudo que é seu é meu. Né? Hoje não. Se eu mato o Rodrigo, eu não fico com o dinheiro do Rodrigo. Né? É muito dinheiro que ele tem.
Mas é que não adianta matar ele porque o dinheiro dele agora está no banco, então está protegido. Quer dizer, a ideia de direito, ela foi se institucionalizando no Ocidente de modo que aquilo que é de cada um já está pré-garantido para todas as pessoas. O direito à vida, o direito à propriedade. A gente não precisa pensar nessas coisas. Deu um trabalhão danado de chegar nessas institucionalizações da virtude da justiça. Né? Mas o fato é que o bem propriamente humano, ele está identificado com o justo. Se a gente for olhar, a causa das grandes desgraças da humanidade, ela se dá pela injustiça. Né? E, pior ainda, pela tentativa de reconquista daquele equilíbrio original. Então, a pessoa que se sente lesada e injustiçada, ela vai e tenta fazer justiça com as próprias mãos, e aí a coisa vira um círculo vicioso. Então, a justiça realmente é uma virtude fundamental para qualquer pessoa. Eu fui no banheiro agora aqui, antes de começar aqui, e está lá um avisozinho. Lembre-se que depois vem alguém, né? Então dê a descarga, tudo direitinho. Isso é virtude da justiça, gente. Por quê? Eu tenho que pensar naquilo que é devido a todas as outras pessoas que vão usar isso, a pessoa que vai limpar. Todos os dias eu passo pela ponte estaiada, né? Essa ponte cartão postal do Kassab lá. E, bom, eu tenho uma tentação enorme de ser injusto e pegar ali a via reservada para ambulâncias e tal, né? Vulgarmente chamada de acostamento, né? Que é super rápido, né? Mas todas as vezes que eu vou fazer isso eu me lembro, Silvio, mas isso é muito injusto. É injusto com quem? Com o sujeito que está dentro de uma ambulância, potencialmente, que precisa disso aqui livre. Então, a justiça não é só tratar os iguais de maneira igual, mas tratar os desiguais de maneira desigual também. Isso é justiça também. Existe uma pessoa muito douta que faz um exemplo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: por exemplo, numa família, você tem lá 4 pessoas, tem o pai, a mãe e 2 filhos, todos estão com fome, mas o pai trabalhou o dia inteiro, e é só o pai que trabalha fora de casa. Então, qual o pedaço maior do bife está dedicado para quem? Para o pai. Porque eu preciso tratar o desigual de maneira desigual. Ele trabalha, ele que se cansa mais, no dia seguinte ele precisa estar de pé para trabalhar. Então, nesse ponto a gente vai aqui aprofundar rapidinho sobre duas características da justiça. A primeira, a justiça, aquelas pessoas ou aquelas entidades que são desiguais a nós. Então, a primeira que São Tomás de Aquino coloca é a religio. Existe algo que é devido a Deus, que me criou, e que eu devo de volta a Ele, de alguma maneira. É claro que falar sobre pagar dívidas a Deus é uma coisa complicada, porque se uma vez que Ele me colocou no mundo, tudo que eu tenho, de alguma maneira, saiu da mão dele, é como comprar um presente, né, para minha esposa usando o cartão de crédito dela, né? Então, na verdade, todas as vezes que eu estou dando alguma coisa para Deus, eu estou dando alguma coisa que já é dele antes de ser minha, né? Mas existe, de fato, uma virtude identificada como a virtude da religiosidade. Dar a Deus aquilo que é dele. Né? E até Jesus coloca, né? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tratar os desiguais de maneira desigual e dar a cada um o que lhe é devido. Existe um vício nesta virtude da religião, que é a superstição. Que é não dar a Deus aquilo que lhe é devido. Eu pegar o Santo Antônio, colocar de ponta cabeça e chafundar lá num balde de água, pobre Santo Antônio. Depois, a pietas, que é a virtude anexa da justiça, da piedade para com os pais e para com o próprio país. Quer dizer, eu entrei na existência, mas antes de mim tinha alguém cuidando de mim. Então eu contraio um débito para com os meus pais imediatamente na hora que eu venho à existência. Eu nunca vou conseguir pagar. Mas existe uma virtude própria que busca essa compensação, que é através do respeito, do acolhimento. Não colocar o seu pai quando ele está velhinho, com Alzheimer, na casa de descanso, né, também chamada de asilo, e deixar ele lá apodrecendo, sem assistência, sem nada. Isso é uma falta da virtude da piedade. E para com o país também. Todos temos uma dívida. Por exemplo, eu não inventei o português, né? Quando eu nasci já estava tudo pronto, a gramática estava pronta, tinha uma literatura extensa pronta. Eu tenho uma dívida
impagável para com os fundadores do meu país também. E daí nasce a virtude do patriotismo. Depois, uma outra virtude, aos que são diferentes, a observância, que hoje em dia está muito em desuso. Também é compreensível, que o reverenciamento adequado àquelas pessoas que assumem responsabilidades que são maiores do que as minhas. Por exemplo, a reverência adequada a um chefe de Estado, né, a um governante, a uma autoridade qualquer. Essa pessoa, ela trabalha para o bem comum, então eu devo a ela, pelo menos, né, um mínimo de reverência, uma roupa adequada e tal. Depois, nós temos uma série de virtudes anexas a esse campo da justiça que trata direto daqueles que são iguais a nós. A primeira virtude anexa neste campo é a virtude do respeito. Então, o que é o respeito? É reconhecer que é devido um trato minimamente humano àquelas pessoas que são iguais a mim. Não é que eu sou obrigado, mas é justo que eu lhe dê um bom dia, um obrigado, um aperto de mão a todas as pessoas, porque eu entendo que nela existe uma dignidade ontológica que a faz, de alguma maneira, sagrada mesmo. Então, é devido um respeito. Depois, a solidariedade, que é o respeito aplicado às pessoas desafortunadas, as pessoas que estão numa situação precária, materialmente falando e emocionalmente falando. Então, também, é enxergar aquilo que é devido àquela dignidade humana e socorrê-la. Depois, a terceira virtude, a virtude da gratidão. A virtude da gratidão, ela trabalha em níveis diferentes. Ela trabalha no nível do reconhecimento. Então, reconhecer que alguém fez algo por mim é justo. Depois, agradecer, dar graças é justo. E depois, procurar alguma recompensa também é justo. Então, eu coloquei aqui uma flor, que é uma coisa boba, assim, mas que ajuda, quer dizer. Então, ser grato a uma pessoa é uma virtude. E ser ingrato, dissimular ou não reconhecer um favor recebido é uma injustiça. E isso a gente vê muitas vezes na área, especialmente corporativa, né? As pessoas estão lá e que não recebem feedback, né? Eu não recebo feedback, aqui eu estou trabalhando no escuro e tal. Às vezes estão querendo só um reconhecimentozinho. É justo o reconhecimento. Depois, a vindita. A vindita, ela é diferente da vingança, porque ela é aquela consequência apropriada à desordem social. Então, a vindita é muito usada na minha casa, por exemplo, com os meus filhos, quando eles saem da linha, né? Então, brigou com o irmãozinho, vindita. O que é? Não vai comer chocolate. Quer dizer, é uma pena. E essa pena ela visa duas finalidades. A primeira, a emenda, a retificação, então ela serve como educador, né? E depois ela serve como pacificador social. Então os irmãos, eles veem que a coisa não ficou por isso mesmo, né? Mas isso também é uma virtude. Depois, a veracidade. É justo que cada ser humano escute a verdade, que nós não falemos mentira. Isso não nos obriga a sair contando tudo de todo mundo para todo mundo. Até porque isso feriria a virtude da justiça dedicada à fama das pessoas, né? Eu não tenho o direito de difamar ninguém. Mas eu posso sair pela tangente, eu posso me silenciar. Eu me lembro de uma história que meu pai me contou, de uma vez entraram uns nazistas na casa paroquial de um sacerdote, e os nazistas perguntaram para aquele sacerdote, onde estão aqueles judeus que passaram por aqui? E aí aquele padre fez assim, por aqui não passaram. E na verdade aqueles judeus eles estavam escondidos no armário. Mas esse padre não contou uma mentira, porque ele estava com o dedo dentro do buraco do botão. Então ele disse, por aqui não passaram. Né? Então, sempre é possível dizer a verdade. Né? Óbvio que numa situação dessa ele poderia mentir. Né? Mas, enfim, apenas para exemplificar. Depois, a afabilidade. Afabilidade, quer dizer, se a gente leva a existência humana simplesmente no campo do que é justo, a vida fica muito triste e muito ácida, porque nós nunca sabemos, na verdade, a medida da justiça do outro.
Então, é necessário um mínimo de afabilidade, de educação, de cortesia e de afago para tornar a vida realmente boa. E aqui na obra do Rafael, a gente vê aqui a justiça. Normalmente vocês veem a justiça segurando ali a balança e a espada, mas ela está vendada, não é verdade? Rafael, ele tirou a venda da justiça. Por quê? Se vocês colocarem depois no Google, vocês vão ver que a justiça ela está olhando para a prudência na obra do Rafael. Então a justiça aqui ela não é cega, ela é informada pela prudência, né? Para que ela não cometa injustiça. E quais são aqui então? Então nós temos o olhar da justiça para a prudência, nós temos a balança, que significa uma certa equidade, né? Que é o equilíbrio entre a ordem social, mas você também tem a espada. Por quê? Só o direito e uma declaração do que é justo ou injusto torna a justiça inepta, ineficaz. Então é preciso também o uso da força. O uso da força está prevista na justiça, justamente para que se garanta que o direito ocorra. Então a justiça é uma força viva, não uma letra morta dentro de um manual. Nossa terceira virtude é a virtude chamada de Andria ou Andreia, a virtude da fortaleza. E o que faz a virtude da fortaleza ser forte? O que faz da fortaleza efetivamente um ato de perfeição humana? A justiça. Por isso que ela vem em terceiro lugar. Santo Agostinho dizia que o louvor dos mártires não está na morte dos mártires, mas está na sua justa causa. Então, a fortaleza, ela é a virtude da reta razão, orientada, né, pela razão, em vista de bens que são árduos, que são difíceis de conquistar, né? E quem que me informa quais são esses bens árduos e justos? É a justiça e a prudência. Por isso ela vem em terceiro. O Aristóteles ele diz que a virtude é um justo termo entre dois hábitos, que são opostos. Então seria como que um pico entre dois vales. Então de um lado a gente teria a carência, do outro lado a gente teria o excesso e no meio tem a virtude. Mas não é um meio termo, como se fosse algo assim, meio que a mistura do verde, do amarelo com o verde. Simplesmente um meio termo. Não, ele é uma perfeição, ele é mais alto do que os outros dois. Ele é uma inclinação para a perfeição humana, ele é difícil de alcançar. E ele é o justo termo entre dois extremos. Então, o que é a fortaleza? Ele é o meio termo entre a temeridade e a covardia. O que é a temeridade? É a pessoa que não está apta para conseguir o bem árduo, mas ela fecha os olhos para a prudência e para a justiça e ela tenta mesmo assim, né? É a pessoa que vai lá no American Idol, no X Factor lá, e o cara não sabe cantar, mas ele tem uma coragem, uma força interior incrível. E ele é humilhado em cadeia nacional, né? Tem um livro que no começo do livro ele vai narrando, ele fala sobre virtudes empresariais. Ele diz que no caminho do Everest até o topo tem centenas de corpos altamente motivados, né? Então a temeridade é esse problema dessa hiperbólica autoestima sem a verdadeira aptidão. É a pessoa que muitas vezes ama o perigo porque ama o perigo, sem uma justa causa. O que é a covardia? É o contrário, é a pessoa que tem a aptidão, mas não faz, ele tem medo. A fortaleza ela tem duas características. A primeira, a pericula agrede, que é enfrentar o perigo, e a segunda, que é sustinere mala, que é resistir ao mal. Essas duas características da fortaleza, elas andam juntas. E a gente consegue ver elas nas fortalezas antigas. Esse aqui é o Monte Saint-Michel, na França. E as fortalezas antigas, elas carregavam essas duas características. Por isso elas chamam fortaleza. Por quê? Elas são construídas em volta de muros, muitas vezes ilhadas, para resistir aos invasores, resistir ao mal, mas de dentro também é disparado ataques. Então, a fortaleza é, por isso mesmo, própria dos grandes amores. Então, uma pessoa que não tem um grande amor na vida, ele não vai fazer uma fortaleza.
né? Ele não vai colocar nada dentro dessa fortaleza, nem vai construir uma fortaleza. Uma pessoa que não ama a sua família, a sua esposa, seus filhos, não coloca os seus filhos e sua esposa no meio, no centro da sua vida e constrói um muro para protegê-los, né? E faz de tudo para conservar esse amor. Então a fortaleza, ela precisa de uma justa causa, mas também de um grande amor. Quais são as virtudes anexas à virtude da fortaleza? A primeira é a magnanimidade, que é essa inclinação da alma para grandes obras. Uma pessoa que não nasceu para ser lagartixa, né? Nasceu para ser jacaré. Uma pessoa que quer fazer coisas boas. Por quê? Porque ela entende que aquilo que ela ama é um bem, e o bem é difusivo por si mesmo. Então ele quer ampliar, ele quer comunicar aquele bem a muitas pessoas. Então, assim, é um sujeito que quer abrir, um portal de imprensa. A pessoa que não sabe nem como vai começar. Eu quero abrir um canal de TV, não sei como, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho as aptidões e tenho os meios para conseguir isso, então eu conheço gente, eu vou atrás disso. Um exemplo. A segunda, a magnificência. Essa é uma virtude anexa que diz respeito às riquezas que nós temos e que muitas vezes nós guardamos com alguma mesquinhez. A magnificência, ela orienta que a minha conduta seja de liberalidade para com as minhas riquezas em situações de grande dignidade. Então, por exemplo, vou casar. Bom, tá bom, vou ter que gastar um pouquinho a mais aqui, vai. Vou gastar um tanto a mais, vou alugar um terno melhorzinho, vou trocar o sapato. É meu casamento, vai, tá bom, eu vou fazer isso, né? Ou sei lá, aniversário de 100 anos da avó. Não, vou comprar um presente, eu vou lá, eu vou escovar o dente, vou estar bonito para isso. Ou sei lá, um casal, eu preciso, bom, eu tenho um dinheiro aqui guardado, esse dinheiro tem uma prioridade, que é a educação dos meus filhos, então eu vou gastar com isso, eu vou comprar os bons livros, ou vou construir uma boa casa, enfim. Magnificência é saber usar as nossas riquezas, aquelas situações que são proporcionais, que merecem, né? Então, o vício dela, oposto, a carência dela seria justamente a mesquinharia, e o seu excesso seria a liberalidade. Também é o cara que paga tudo para todo mundo, o cara é gente boa pra caramba e tal. Mas que nunca tem dinheiro para o filho porque, enfim, está pagando cerveja para os amigos. Depois, a paciência. A paciência é uma virtude anexa da fortaleza, porque ela dá musculatura para a vontade diante de uma finalidade árdua de se alcançar, né? Então, aqui a moça que está fazendo ali um tear, está fazendo um tapete, por exemplo, né? É preciso paciência. Qualquer boa obra grande que vale a pena, ela precisa de paciência. Paciência é a arte de saber sofrer a demora do tempo e o alcance do sucesso. Depois, a longanimidade. Coloquei uns binóculos aqui. A pessoa que tem a virtude da longanimidade, ela está habituada a enxergar lá na frente e não desanimar. Então, é o ânimo que não se desaponta com a distância do seu objetivo. Bem, eu preciso conquistar esse objetivo, vai levar 10 anos. Vai levar 10 anos para eu, sei lá, fazer um partido político que vale a pena no Brasil. Não tem importância, eu vou fazer, porque isso é bom, mas vai me exigir isso. Ou eu preciso de 5 anos para, sei lá, para juntar os meios para começar esse empreendimento. Não, mas eu vou fazer isso, sem me desanimar. Depois, a perseverança, né? A virtude própria das pessoas que andam, das pessoas que buscam chegar num destino. A pessoa que persevera é a pessoa que simplesmente não desiste no meio do caminho. É dito que é de muitos o de começar e é de poucos o de terminar. A perseverança é esse hábito que nos ajuda a não desistir, não importa o quão difícil seja o caminho. E a última virtude anexa da fortaleza é a constância. Eu coloquei aqui um metrônomo. Por quê? Quando eu fiz aula de bateria, às vezes o meu professor, eu sou péssimo, então eu fiz 7 aulas, mas aí o meu professor ia tocar junto comigo, e aí eu me confundia com os pratos, com o chimbal, não sei o quê. Então ele me colocou lá o metrônomo, né? Tec, 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 tec. O metrônomo, ele é um símbolo da constância porque ele é um foco de atenção
para que você não desista do seu objetivo, mesmo que influências exteriores, influências externas te atrapalhem. Então, eu, sei lá, decidi que eu vou casar. É uma coisa grande, uma coisa bonita. É um grande empreendimento. E aí vão vir muitas vozes exteriores. Mas, cara, você é louco, você é muito novo, você tem um monte de anos ainda para aproveitar, tem a saída da faculdade, meu. Pô, para com isso, você vai casar, você vai colocar aí uma guilhotina em você mesmo, não sei o que, enfim. Mas o cara, ele sabe, ele tem a constância, ele sabe que independente dessas influências externas, o foco dele de atenção está no bem que ele pode alcançar. Então aqui na obra do Rafael, a gente vê que a fortaleza, ela está representada com essas características próprias de um guerreiro. Então ela tem um capacete, né, para resistir ao combate, ela tem uma armadura nos seus ombros, ela também tem ali uma armadura na sua panturrilha. Então é a pessoa que está preparada para a morte, de certa maneira. A pessoa que tem a virtude da fortaleza, ela não é que ela não tem medo da morte. São Tomás de Aquino até diz que um pouco de medo é sinal de prudência, é sinal de sanidade intelectual. A pessoa que conseguiu pesar bem, mas ele entende que aquela causa, ela é relativamente maior do que os seus medos, maior do que os seus temores. Então ela enfrenta os temores, por exemplo, da crítica, da zombaria, do medo da derrota financeira. Ela enfrenta o medo, por exemplo, do vexame, do assassinato de reputação, seja lá o que for, porque ela entende que esta causa é maior do que a vida dela, de alguma maneira. Então ele está pronto, não para morrer, mas para defender aquilo que vem atrás dele. Então ele está pronto para cair em combate, se preciso. E, por último, a fortaleza, ela está do lado de um leão. Ela domesticou um leão. Isso é muito bonito, porque mostra que é próprio da fortaleza o domínio dos medos. Então, todo mundo aqui tem medo, ou teria medo, e seria bom que tivesse medo de um leão, né? Mas aqui Rafael pintou o leão como que um animal domesticado pela fortaleza. A fortaleza agora não tem mais medo dela. E aqui eu coloco a foto do meu avô, o Euclides. Eu não conheci o meu avô Euclides, mas eu conheci uma história do meu avô Euclides quando eu era criança, que traz de uma maneira muito prática essa beleza da virtude da fortaleza para as pessoas comuns como nós. Há uns 50 anos atrás, o meu avô Euclides estava descendo as escadarias de um prédio lá em Presidente Prudente. Ele e mais 3 amigos estavam descendo um cofre. E um dos amigos dele que estava embaixo caiu. Para o cofre não cair em cima desse amigo do meu avô, ele fez uma força tremenda, que quebrou uma vértebra, não machucou o seu amigo, mas o meu avô ficou se rastejando por uns 5, 6 anos depois. Curiosamente, eu liguei para o meu pai ontem só para lembrar da história, e meu pai estava contando um detalhe pitoresco. Que o meu avô, ele queria se aposentar por invalidez, a empresa não estava querendo. Aí o meu avô escreveu uma carta de punho para o presidente Juscelino Kubitschek, falando que tinha acontecido aquilo, e ele queria ser aposentado por invalidez, estava se arrastando. E o Juscelino Kubitschek, então, aposentou o meu avô e respondeu também para o meu avô uma cartinha, né? Mas eu comentava com meu pai, eu vou contar isso lá porque aquilo foi um ato de fortaleza. Aí meu pai, mas isso é tão, sei lá, natural para mim. Eu falei, porque o senhor está habituado à fortaleza, então para o senhor é uma segunda natureza. Mas hoje em dia, isso não é mais uma segunda natureza das pessoas. A história do meu avô Euclides, ele resume bem um arquétipo da fortaleza. A pessoa forte, ela tem a cabeça de gelo, o coração de fogo e os braços de ferro. O que isso significa, Silvio? Significa que a pessoa forte, ela tem uma justa causa, então ela pensa friamente. A gente às vezes vê esses pilotos, né, que fazem umas curvas incríveis e desviam de pessoas e falam, esse cara foi frio. Então a pessoa que ela é forte, ela tem uma cabeça fria, mas ela tem um coração de fogo. Porque ela é nutrida de altas e nobres convicções, de um grande amor. E os seus braços são de ferro, seus braços executam.
O braço não está lá para questionar. Igual o meu avô. Opa, o cofre vai cair em cima do meu amigo, o meu braço está aqui para executar. Quebrou a vértebra, ficou inválido, mas não importa. E por último, a virtude da sofrose, né? Que é a temperança. São Tomás de Aquino dizia que a ação humana ela é movida por dois princípios. O princípio do apetite, e o da vontade, e o princípio do intelecto. Então o ser humano é uma mistura, né? Você pega um monte de massinha colorida, junta, e isso é o ser humano. Então não existe uma decisão humana que não passe um pouco em graduações diferentes nesses dois princípios da ação humana. Ora, o que eu estou dizendo aqui desde o começo? Que a prudência é uma sabedoria da vida prática que começa na deliberação. Que a justiça é nutrida pela deliberação. Que a fortaleza é nutrida pela justiça. Eu estou falando muito aqui de intelecto. Agora, em todas as minhas ações humanas, eu tenho a presença do desejo. Então, se nesse momento o meu desejo se negar a deliberar e a pensar, eu não vou ser prudente. Simples assim. Se eu quiser ser injusto porque eu não quero pensar, eu vou fazer isso. Né? Então, por isso se diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, é impossível você ser prudente, justo e forte se você não for temperado. Temperança vem do latim temperare, que significa uma medida proporcional. É dessa raiz que sai a palavra temperatura, que sai a palavra tempero, que sai, enfim, uma série de outras palavras, porque elas estão designadas a determinadas proporções, a medidas. E por isso se diz que a virtude da temperança é o ordo rationis, então é a ordenação da nossa razão. Se a gente não consegue se habituar a trazer o império da razão para os nossos apetites, nós nos tornamos propriamente o Gollum. Então, quem está sob o comando aqui é os meus ímpetos, os meus desejos, né, desmedidos. E Aristóteles coloca a temperança como um pico entre a insensibilidade e a intemperança. Né? Quando a gente olha aqui para a obra aqui do Rafael, a gente vê que a temperança, ela de todas as virtudes, ela é a mais sóbria. Ela está com um vestido mais, digamos, sóbrio. Por quê? A virtude da temperança, ela é a virtude da sobriedade. Alguém aqui já pensou, seriamente falando, em pedir carona no fim da festa para uma pessoa bêbada? Eu não conheço. Né? Eu não conheço. Só se o cara estiver bêbado também, né? Menos bêbado, né? Ou mais bêbado. Mas a virtude da temperança nos torna sóbrios. Ela orienta todo o ímpeto irascível, quer dizer, toda a força vital do ser humano que caminha para o bem, ele ordena para uma justa medida. Né? Por isso Chesterton vai dizer que a temperança não se trata de crescer a repressão, mas se trata de crescer o próprio prazer. Porque uma vez que você dá ao prazer o seu momento, a sua medida, de acordo com a razão, tanto mais ela se torna apreciável. Tem um provérbio chinês que diz que os apetites são como crianças. Quanto mais você dá, mais eles querem, mais exigentes eles se tornam. É uma tarefa quase impossível nos dias de hoje você conversar com uma pessoa que, por exemplo, não tem a temperança na guarda da sua vista na rua, por exemplo. Uma pessoa que não consegue se segurar de ficar olhando o rabo de saia. Você está conversando com a pessoa no shopping, na praça, e o cara, ué, como é que é? E não sei o quê, lá em casa, e não sei o quê, né? Cara, eu tô aqui, olha para mim, eu tô aqui, não sei o quê, né? Então a gente vê que a temperança, ela trabalha não como uma repressão, mas na verdade ela trabalha para a liberdade. São Tomás de Aquino dizia que a finalidade principal da virtude da temperança é atingir o quies anime, que é a quietude do ânimo. Mas do ânimo não visto como uma vontade, sabe, assim, o humor que eu acordei hoje. O ânimo visto como o centro vital de onde surgem todas as forças humanas, ou o nosso livre-arbítrio. E é interessante mostrar
enxergar que a nossa sociedade analgésica, né, que vive buscando a alienação das pessoas, né? Todo mundo está tentando o tempo todo fugir da realidade, em compensação, seja de consumo disso, daquilo, de coisas muito loucas para sair da realidade. A temperança coloca a pessoa com os 2 pés calcadas na realidade, né? E a nossa sociedade hedonista, como ela prega que o sentido da vida humana é conseguir o máximo, colecionar o máximo de prazeres sensíveis, ela enxerga na temperança um inimigo, uma afronta. Mas, na verdade, Tomás de Aquino diz que a liberdade é a autodeterminação para o bem. Então, tudo aquilo que impede a minha autodeterminação para o bem, na verdade, não está me libertando, está me escravizando. Alguém aqui, por exemplo, quando a gente pega imigrantes, eu vou para Santos, e aí eu estou lá descendo, tá um monte de neblina, aí tem uma placa, vire à esquerda. Alguém que já viu alguém falar assim, essa placa está querendo me reprimir, tolir a minha liberdade, quem é você, placa, para dizer para onde que eu vou virar? Eu vou virar à direita, pum, caiu. Nunca ninguém viu isso acontecendo. Por quê? Essas placas, elas foram ordenadas pela razão, para que a sua liberdade de escolher ir para Santos seja alcançada. Uma pessoa que está num avião, tá? Indo para a Europa, indo para o Japão, vai ficar 24 horas dentro do avião, sei lá quantas horas. Essa pessoa, 30 horas. Essa pessoa vai ficar 30 horas entre um avião e outro, assim, todo apertado, sentado do lado de pessoas que ela não gosta, né, comendo pão duro, indo no banheiro que ela desiste, fazendo, eu vou voltar lá e vou segurar esse negócio. Quer dizer, você passa 30 horas em privação, mas ninguém diz que o avião está tirando a sua liberdade. Porque, na verdade, o avião é o meio ordenado pela razão para que você alcance o teu objetivo. Então, a temperança, nesse sentido, ela liberta o homem para que ele alcance a prudência, a fortaleza, a justiça, né? Uma vez que o princípio de ação humana é o apetite e o intelecto. Então, uma vez que eu coloco o intelecto para organizar o meu apetite, eu alcanço, então, a virtude da temperança. Existe um termo latino que diz que a temperança é o auriga virtutus, ou seja, o auriga era aquele que conduzia as carruagens, então ele é como que esse condutor, assim, né? Ele não é efetivamente um ato justo, um ato prudente, mas sem ele todos os outros ficam cancelados. E por isso que aqui, na obra de Rafael, essa pessoa ela está sóbria e ela está segurando uma rédea, né? Então é justamente isso. Nós temos um apetite dentro de nós que é um ânimo, que é uma força boa, maravilhosa. São Tomás de Aquino dizia que Deus colocou prazeres incríveis naquelas atividades que são necessárias para a conservação da vida humana. Por isso, comer, beber, dormir, ter relação sexual são os prazeres mais altos que a gente tem nessa vida, porque eles são necessários para a conservação do indivíduo e da espécie. Mas, se esses prazeres que foram anexados como meios de autoconservação, eles se tornam um fim em si mesmo, então nós nos tornamos desgovernados. Eu me torno guloso, eu me torno alcoólatra, eu me torno um preguiçoso, eu me torno uma pessoa luxuriosa. Então, a temperança não é que ela vai ser uma camisa de força, ela é uma rédea. O que a rédea faz? Ela conduz, ela orienta a força do animal para alcançar o seu bem máximo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, um monte de coisa que eu falei. A gente, sei lá, faz alguma pausa aqui para algumas perguntas para quem quiser. E eu agradeço de coração por vocês terem ficado. Obrigado.